Esse é mais um projeto do Instituto Futebol de Rua. Um dos fenômenos mais impressionantes da nossa história é a capacidade de capturar imagem-movimento, como é o caso da fotografia. A captura da imagem-movimento foi possível a partir de 1889, com a criação do cinetoscópio, por William Dickson, assistente do cientista e inventor americano Thomas Edison. Essa invenção contribuiu para o desenvolvimento do cinema, que compreendemos como a arte cinematográfica. Foram os irmãos Lumière que começaram as primeiras direções cênicas para o cinema. O cinematógrafo logo passou a registrar não apenas cenas do cotidiano, mas também cenas dramáticas com certo nível de teatralidade. Essa música é trilha sonora de um dos filmes mais famosos de Bang Bang já feitos até hoje, O Bom, o Mal e o Feio, de 1966. É isso mesmo. Hoje eu queria contar um pouco para vocês como foi a história do cinema. Em 1919, os cineastas começaram um estilo chamado de cinema impressionista francês, ou vanguarda. Nessa época, se destacou o filme épico Napoleão, de Jean Epstein. Isso mesmo. Na Alemanha, surgiu o expressionismo alemão com o filme O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, do diretor Robert Wiene. Na Espanha, surgiu o cinema surrealista, onde se destacou o diretor Luis Buñuel, com o enigmático filme Um Cão Andaluz. Já na Rússia, se destacou o cineasta Sergei. Seu filme de maior destaque foi Coração Potemkin, de 1925. Na década de 1890, o público conheceu o cinema mudo. Alguns anos depois, em 1903, apareceu os filmes de estilo religiosos. Quando a indústria cinematográfica estava apenas iniciando, Russell, corajosamente, começou a preparar o fotodrama. Nos primeiros 30 anos de cinema, os filmes eram só imagens, sem músicas, sem falas, sem trilha sonora de forma geral, o que rendeu a esse período o nome de cinema mudo. Apesar disso, os filmes nunca eram assistidos em silêncio absoluto, muito pelo contrário. Em primeiro lugar, havia sempre o som do projetor, que na época era uma máquina que fazia um barulho tremendo, mais ou menos assim. Em segundo lugar, no início do cinema, os filmes eram exibidos em teatros de variedades, casas de show. Nesses lugares, os filmes passavam como uma entre várias atrações: cantores, dançarinos, malabaristas, mágicos e filmes. Dependendo da dinâmica, as pessoas andavam, falavam, gritavam, bebiam, etc. Ou seja, nunca havia silêncio durante a reprodução de um filme.
Em terceiro lugar, era comum ter um músico escondido atrás da tela ou em algum cantinho fazendo música ao vivo para acompanhar o filme, às vezes improvisando, às vezes seguindo uma tablatura enviada pelos realizadores. Então não, as primeiras exibições de cinema absolutamente não eram silenciosas. Quando a gente chama esses primeiros anos da história do cinema de cinema mudo, o que a gente quer dizer é que os filmes não tinham som sincronizado. Repara bem, mesmo antes do cinema surgir, já existia tecnologia para registrar e reproduzir sons. As pessoas iam aos teatros só para ouvir uma música sendo reproduzida em um glorioso fonógrafo, um aparelho que data de 1877, anterior ao cinema. A questão é, por que não usavam algo tipo o fonógrafo nas exibições de cinema? Bom, usavam para reproduzir músicas e coisas assim, mas reproduzir sons sincronizados com alguma coisa na imagem, do tipo o som de uma porta, o som de cavalos trotando e até diálogos, não rolava. O motivo é simples, a tecnologia não permitia que o som fosse sincronizado. Um aparelho reproduzia o som, outro aparelho reproduzia a imagem. Você tinha que dar play nos dois ao mesmíssimo tempo. E é pior, porque os primeiros aparelhos de exibição cinematográfica não tinham velocidade constante. Podia acontecer do filme ir rápido ou devagar demais e a música no outro aparelho continuar na mesma velocidade. Isso significa que um realizador não podia filmar uma cena levando em conta que o som seria reproduzido junto com ela. Não seria. Esse problema só vai ser resolvido a partir de 1927, quando começam a surgir os primeiros mecanismos elétricos que sincronizavam imagem e som, e consequentemente os primeiros filmes com som sincronizado em relação à imagem também começaram a aparecer. Curiosamente, a maior inovação que o som sincronizado trouxe não foi exatamente a possibilidade de, por exemplo, você colocar uma música em um filme do Chaplin. Como nós vimos, já existia música no cinema, seja ao vivo, seja reproduzida por outro aparelho de modo não sincronizado. A grande inovação foi a possibilidade de registrar falas. Não à toa, os filmes começaram a ser chamados de filmes falados. É isso aí, o oposto de cinema mudo não é cinema sonoro, mas sim cinema falado. Agora, o cinema tinha passado uns 30 anos contando histórias sem usar falas, sem usar a voz dos atores. Técnicas e técnicas foram desenvolvidas em cima dessa limitação. Quando surge o cinema falado, meio que os realizadores precisam reaprender ou recriar a maneira de contar histórias no cinema. É outro jeito completamente diferente de se escrever um roteiro, de dirigir, de atuar e até de assistir a um filme. Nos anos 40, com a Segunda Guerra Mundial, Inglaterra e Estados Unidos produziram vários filmes com apelo patriota, que serviram como propaganda para a guerra. Havia também, já no final da guerra, filmes antinazistas. Dentre os filmes que retratavam a época da guerra, se destacou o popular Casablanca, de 1943. Na década de 1950, se destacaram Jean-Luc Godard e o cineasta Akira Kurosawa, projetando mundialmente o cinema japonês, com o filme Os Sete Samurais. Já o cineasta sueco Ingmar Bergman ganha projeção internacional como um dos maiores cineastas de todos os tempos, com as obras-primas O Sétimo Selo e Morangos Silvestres, ambas produções de 1957. Já o cineasta Alfred Hitchcock lança Vertigo, considerado um dos maiores êxitos do cinema mundial até então.
anos 60, o sistema de Hollywood começou a entrar em declínio. Muitas produções passaram a ser feitas na Inglaterra e Itália. Nessa época, podemos destacar Mary Poppins, de 1964, da Walt Disney. Agora vamos conhecer as maiores bilheterias da história do cinema. Em 10º lugar, Frozen, de 2011. Livre estou, livre estou. Em 9º lugar, o filme Velozes e Furiosos, de 2015. Em 8º lugar, Os Vingadores, de 2012. Em 7º lugar, O Rei Leão, de 2019. Hakuna Matata, é lindo dizer. Em 6º lugar, o filme Jurassic World, O Mundo dos Dinossauros, também de 2015. Em 5º lugar, Vingadores, Guerra Infinita, de 2018. Em 4º lugar, Star Wars, O Despertar da Força, de 2015. Em 3º lugar, Titanic, de 1997. E em 2º lugar, Avatar, de 2009. E em 1º lugar, Os Vingadores, Ultimato, de 2019, com uma arrecadação de quase 3 bilhões de dólares. O Oscar é o mais prestigiado e importante prêmio do cinema. Por isso, receber uma estatueta da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é o reconhecimento almejado por qualquer ator, diretor ou produtor audiovisual. Vocês sabem quais foram os filmes que receberam mais prêmios no cinema? Não sabem? Então vamos lá, foram eles. O Último Imperador, de Bernardo Bertolucci, 1987. Ele recebeu 9 Oscars. Temos também o Titanic, que recebeu 11 Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. Temos Ben-Hur, de 1959, que também recebeu 11 Oscars. Temos também O Senhor dos Anéis em O Retorno do Rei, que também recebeu 11 Oscars. E por último, mas não menos importante, Quem Quer Ser um Milionário, de 2008, que recebeu 8 Oscars e várias indicações em quase todas as categorias. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire? Are you ready? Yes. Are you nervous? Is the right answer! Doctors, lawyers never get beyond 16,000 rupees. He's on 10 million. What can a slumdog possibly know? He went on the show because I thought she'd be watching. She's my destiny. Outubro Rosa é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama.
A melhor maneira de se prevenir contra o câncer de mama é o autocuidado. A cada ano, cerca de 60 mil mulheres recebem o diagnóstico da doença. O diagnóstico precoce possibilita que as chances de cura cheguem a 95%. Algumas orientações são importantes. Autoexame. Esteja atenta a qualquer alteração que possa indicar uma anormalidade e procure um médico imediatamente caso identifique alguma suspeita. Exames clínicos. É comum o médico solicitar exames de rotina, como, por exemplo, o ultrassom das mamas. Histórico familiar. É importante que seu médico saiba sobre o seu histórico familiar. Assim conduzirá melhor suas consultas e exames. Mamografia. É indicada para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama devem realizar o exame com 10 anos a menos do diagnóstico da parente de primeiro grau. Atenção a estes sinais. Aparecimento de nódulo, caroço, no seio, axila ou no pescoço. Dor ou inversão do mamilo. Secreção pelo mamilo. Inchaço irregular em parte da mama. Rugosidade na pele semelhante à casca de laranja. Pele da mama irritada, avermelhada ou retraída. Mulheres que venceram o câncer de mama afirmam que, durante a consulta, procure saber ao máximo sobre a sua condição e quais medidas são necessárias para a sua qualidade de vida durante o tratamento. É importante procurar apoio e pedir ajuda quando precisar. Busque por apoio psicológico, nutricional e, claro, além de suporte dos amigos e familiares. Sabe aquela atividade que você sempre quis fazer? Esse é um bom momento para colocá-la em prática. Isso irá ajudá-la a criar perspectivas e definir esta nova fase da vida. Neste mês e em todos os outros, a orientação é clara. Amem-se, cuidem-se, toquem-se. Todos juntos contra o câncer de mama. Eu adoro cinema e tenho certeza que você também. A primeira vez que eu fui ao cinema, eu tinha uns 10 anos de idade. Eu morava em São Paulo. Eu lembro que era mês de junho, tava um frio e eu fui assistir King Kong. Aí eu não largava as mãos do pai e da mãe. Eu lembro que a minha mãe estava bem bonita com um casaco preto, todo elegante. Passado o tempo, eu ia no Cine Carlos Gomes, no ABC Paulista, para assistir os filmes do Mazzaropi. Eu adorava, morria de rir. Agora o filme que marcou a minha vida foi o ET, de Steven Spielberg. Eu lembro que teve uma cena que é a cena que vocês vão assistir a seguir, que teve essa cena que todo mundo levantou no cinema e começou a aplaudir. Nunca mais eu vou esquecer esse momento incrível. Too bumpy. We'll have to walk from here. E.T. Crash, please. E a nossa live de hoje chegou ao fim. Mas semana que vem tem mais. Então aguardamos vocês nesse mesmo canal, neste mesmo horário. Aproveita e dá um joinha aqui no nosso vídeo. Se inscreve no canal do Instituto.
E corre pro Facebook que ainda dá tempo de participar do nosso sorteio de prêmios. Coloca o seu nome completo, bairro e telefone. E boa sorte a todos vocês. Um beijo no coração de todos e até semana que vem.